Sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Veio criança, veio mãe, vó, tia, madrinha, sei lá, toda a família veio. A gente louva o Senhor. Glória a Deus. Glória em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Santo tu és, Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. O Senhor os abençoe em nome de Jesus, tá bem? Amém. Ontem nós tivemos uma confraternização lá no Caique, irmãos. A gente recebeu um projeto lá da Zona Sul, Ser Zona Sul. Eu acho que tinha umas 100 pessoas lá ontem. Ontem a gente tomou um sufoco lá. Glória a Deus. Meu Pai. E foi assim um tempo muito importante para a gente poder ensinar sobre o reino de Deus, poder viver o reino de Deus. Eu estava dizendo para eles ontem que a palavra de Deus, ela diz que quando Deus nos abençoa, isso para você serve também, que eu acho que eu nunca falei aqui. Quando Deus nos abençoa, e muitas vezes Ele nos dá mais do que a gente precisa. E quando Deus nos dá mais do que a gente precisa, a gente tem que aprender a compartilhar. A gente tem que aprender a dar. E nós tínhamos ali um fartamento completo, né? O Rafael separou uma bola nova, né? Entregamos para eles. Pegamos brinquedos. Nós levamos, acho que uns 120 brinquedos. Para meninos e meninas. Foi tudo. O lanche que a gente serviu também, a gente preparou. A gente não, né? As meninas aí prepararam 150 pães, 150 cachorro-quente, suco. Foi tudo servido, todo mundo comeu, todo mundo ficou feliz. E a gente pôde falar um pouco do reino de Deus. Porque lá no projeto, irmãos, a nossa questão não é falar, a nossa questão é viver.
Porque às vezes as pessoas estão cansadas de ouvir um discurso bonito, mas não ver nada. Então a gente faz o diferente. Ao invés de ter só um discurso, a gente mostra, a gente pratica, a gente vive aquilo que a gente tanto fala. E ontem foi um dia assim. Eu voltei muito cansado de lá, eu acho que eram 6h30 passada quando eu cheguei em casa. Cheguei detonado, né? Me atirei depois. Eu acho que antes das 10 eu já estava dormindo, a Jana me ligou, tocou o telefone, me acordei com o telefone tocando. Pai, tu tá dormindo? Eu disse, eu estava dormindo. E aí ela conversou alguma coisa comigo, acho que eu estava respondendo meio enrolado. Ela disse, pai, tu tá dormindo? A mãe, então eu vou falar para a mãe, vou ligar para a mãe. Daí ela desligou, eu vi que a pastora atendeu e eu não vi desligar. Eu estava assim, acabado, ontem me sugaram o que podia. Mas que foi uma noite para a gente, um dia, uma tarde, né? Nós chegamos antes das 2, saímos de lá depois das 6h30. O Michael que apitou aquele jogo tudo devia estar. Aí o novo nem sente nada. Aí o novo não sente nada. Nem vou dizer que estava cansado, porque eu estava cansado, porque eu sou o mais velho da turma. Mas o Michael é capaz. Tu não estava cansado, né? Eu acho que ele estava. E ficou ali apitando aquelas partidas todas e coisa. Mas foi legal. Foi bênção. Foi assim, extraordinário. Hoje eu vi o Betinho postando umas fotos, algumas coisas. Glória a Deus por isso. Vamos para a palavra então, irmãos. Se você já viu lá no painel, está lá. Também não sou digno. Mateus 8:5. Nós vamos ler 8, verso 5 até o verso. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Nós vamos ver até o 10 e depois o verso 13. Se você encontrou na Bíblia aí. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz-lhe apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e eu ordeno ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. No verso 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos mergulhar na Tua palavra, Senhor. E nós oramos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram, que o nosso coração se abra, Senhor, para receber e guardar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, irmãos, há uns 2 anos, talvez, mais, eu tive a oportunidade de ir ali na casa de recuperação e eu levei essa palavra. A palavra de hoje não é a mesma, porque eu quero trazer algumas outras informações importantes, mas nós queremos mergulhar aqui, irmãos, nesse texto. Tem algumas coisas importantes. Essa cura do servo do centurião, ela também é registrada no Evangelho de Lucas. E Lucas, quando ele fala sobre este milagre, que é um dos mais importantes que Jesus realizou, ele registra de uma forma diferente. Mas aquilo pelo qual nós queremos entender hoje, ele é registrado nos 2 milagres. Lucas diz que o centurião enviou amigos para falar com Jesus, e que ele não foi até Jesus
porque ele não se achava digno de receber Jesus na sua casa, nem de chegar até Jesus e de falar com ele. Mateus diz que foi ele próprio que foi lá. E nós queremos entender primeiro, eu fiquei curioso. A curiosidade é boa quando a gente quer aprender as coisas da palavra de Deus. Você sabe quanto tempo durou a ocupação romana em Jerusalém, em Israel? Alguém tem ideia quanto tempo foi? 700 anos. Você não tinha noção, né? 700 anos. Ela começou no ano 68 a.C. e foi até 638 depois de Jesus. Foi muito tempo. Então esse centurião que fazia parte da força de ocupação, ele seria hoje um capitão comparado à sua posição de autoridade. Ele era chamado de centurião porque ele era responsável por uma centúria, um grupamento que tinha de 80 a 100 soldados. E este homem, ele agora tem na sua casa um servo que está doente, e muito doente. Lógico que a gente vê pelo registro da palavra que esse servo, que era paralítico, estava atormentado, que estava sofrendo, devia ser alguém muito querido desse centurião. Lucas diz que registra que esse centurião ajudou a reformar e a reconstruir uma sinagoga. Ele tinha um certo vínculo pacífico com as pessoas de Israel. Ele não era um romano que impunha sua autoridade, ele era uma pessoa que tinha um relacionamento pacífico com o pessoal de Israel. Mas agora ele está fazendo para Jesus um pedido simples: Senhor, meu servo está enfermo e eu preciso que o Senhor cure meu servo. A gente precisa entender que esse centurião, se não foi o primeiro, ele é um dos primeiros cidadãos romanos que efetivamente tem um impacto com a realidade do reino. Quando João Batista era o último profeta da antiga aliança, então ele é antes ainda de Jesus, embora foi contemporâneo de Jesus, ele é o último profeta da antiga aliança, ele é o último profeta de antes do surgimento do ministério de Jesus. Quando João Batista começou a pregar o evangelho de arrependimento, alguns soldados romanos começaram a procurar João Batista, procurar o batismo de arrependimento. Mas no ministério de Jesus, este é provavelmente o primeiro cidadão romano que efetivamente está sendo impactado pelo reino de Deus, pela realidade do reino de Deus, por crer em Jesus, a ponto dele ir procurar Jesus para que o seu servo fosse curado. Esse é uma pessoa que está sendo impactado pelo Senhor, impactado pela sua palavra, que ouviu testemunhos, que creu em Jesus a ponto, se você entender que os romanos tinham uma certa raiva de Jesus, porque Jesus se apresentava como filho de Deus, e que em Roma o único Deus era o César, este homem está crendo em Jesus a ponto de procurá-lo. Ele está efetivamente sendo impactado pela realidade do reino e ele procura Jesus. A pergunta, o pedido dele é: o meu servo está muito enfermo e eu preciso que o Senhor cure esse meu servo. Amém? Até aqui está tudo bem, amém? Mas agora nós vamos ter uma fala que a gente precisa lidar com isso. O verso 8, ele diz algo muito interessante. Ele diz para Jesus, ao que Jesus ele diz no verso 7, eu irei curá-lo. Jesus se dispõe a ir na casa do centurião, amém? Para Jesus não havia problema algum ir à casa do centurião. Para Jesus não havia nenhuma implicação, não havia nenhum problema que ele fosse à casa do centurião. Mas no verso 8, o centurião diz assim: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Ele segue dizendo, então o Senhor manda só uma palavra,
ele exerce uma fé extraordinária, porque ele entende o que muitas vezes muitos cristãos não entendem, que é o poder da oração. A oração, ela não está limitada num lugar, num espaço, num tempo. Você pode orar aqui e a tua oração vai alcançar alguém lá no outro lado da cidade. Você pode orar aqui e a tua oração vai alcançar alguém lá no outro lugar do estado, no outro lugar do país, ou em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos orando a um Deus que Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. Então, quando você ora ao Senhor, quando você aplica uma oração bíblica, uma oração que está amparada na vontade de Deus, essa oração, ela tem poder de alcançar em qualquer lugar. Ela é capaz de alcançar em qualquer lugar. Muitos ainda estão se movendo num tempo em que Jesus precisa botar a mão em mim, alguém precisa colocar a mão em mim, alguém precisa me tocar. Esse homem disse, deu uma palavra, apenas uma palavra, apenas deu uma ordem. Se o Senhor der uma ordem, meu servo será curado. Esse homem, na época de Jesus, entendeu o que muitas pessoas têm dificuldades de entender. Se você orar, Deus vai alcançar a pessoa onde ela estiver, qual seja a situação, qual seja o problema, qual seja a condição, por mais grave que seja, a oração, ela é eficaz, porque nós... E a eficiência da oração, ela não está em nós que oramos, mas no Senhor que ouve a oração e atende. Amém? Mas antes dele dizer, dê uma palavra, mande uma palavra e dizer e explicar por que ele estava dizendo aquilo para Jesus, ele reconhece que Jesus tem autoridade, e ele sabe que ele, sendo um romano, tem autoridade. Ele reconhece que Jesus tem uma autoridade que ele não tem, que é uma autoridade espiritual. Ele reconhece que se Jesus der uma ordem, esse servo seria curado, embora a situação dele fosse uma situação grave, porque estava há muito tempo enfermo, e estava há muito tempo em tormento, e nada mais ele podia fazer para socorrer esse servo. Mas o que pega aqui é quando ele diz, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. E aqui, irmãos, eu começo a perguntar, quem disse para esse homem que ele não era digno de receber Jesus? Quem ensinou para ele que ele não era digno? Quem é que incutiu na mente dele que, por ele ser romano, ele não era digno de procurar Jesus? Onde ele aprendeu isso? Ou por que ele se achava indigno, sendo ele um oficial romano? Por que ele se achava indigno? Quem havia, ensinado para ele que ele não preenchia um padrão específico de alguém que se tornasse digno de receber Jesus na sua casa? Essa é a pergunta. E então a gente começa a refletir, irmãos, que essa é uma frase que contém o que se chama de religiosidade. A religiosidade a religiosidade, se você ler os evangelhos, se você ler Atos dos Apóstolos, se você ler a palavra, você vai ver que Jesus, por exemplo, ele não tinha o preconceito à religião. Então, por exemplo, os leprosos não podiam entrar na cidade. Os leprosos não podiam estar no meio da comunidade. Eles eram proibidos. Eles tinham que ficar fora da cidade, num lugar específico. E as pessoas que quisessem alimentar, que tivesse um parente, que tivesse alguém lá entre os leprosos, essa pessoa tinha que vir num determinado lugar e de lá lançar o alimento para os leprosos.
não podia se aproximar, não podia abraçar, não podia tocar, eles eram proibidos. Mas a palavra de Deus, ela relata, por exemplo, que vieram atrás de Jesus, quantos leprosos? Quantos? 10 leprosos vieram até Jesus e pediram para que ele os curasse. Se Jesus tivesse um preconceito da religião, ele podia dizer para eles: não, vocês não cheguem perto de mim, não venham falar comigo, vocês são impuros, vocês vão me contaminar. Jesus não recusou atender aqueles leprosos, muito pelo contrário, ele disse para eles: vocês peguem, vão até o sacerdote, porque essa era a regra para testificar se o leproso estava curado. Para testificar que o leproso estava curado, ele tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote pedia para que ele tirasse a vestimenta, e ele então via com seus próprios olhos se haviam no seu corpo as marcas da lepra. A lepra é uma doença que, entre outras coisas, ela tira a habilidade de sentir dor. Então os leprosos se machucam, se ferem, eles não sentem dor, e se queimam, se cortam, se ferem, não porque eles fazem assim por vontade, mas porque não sente dor. E você acha ruim sentir dor, né? Então imagine se você não sentisse dor, você se feria, você se machucava. Jesus disse para eles: então vocês vão agora, vão ao sacerdote, se apresentem ao sacerdote, e ele vai orientar vocês. E a Bíblia diz que esses 10 leprosos foram, e conforme eles foram, o que acontece? Os 10 foram curados. Conforme eles corriam ao templo para procurar o sacerdote, para serem examinados, e então oferecer um sacrifício de purificação, eles percebem que estão curados. E quantos voltam para agradecer? Um volta para agradecer. Um volta para agradecer. E Jesus fala: mas não foram 10 que foram curados? Só um voltou para agradecer, só um teve gratidão, esse somente voltou para agradecer. Então Jesus, ele atendeu os leprosos. Jesus, ele sentou-se à mesa de publicanos. O publicano era um cidadão judeu contratado por Roma para ser um cobrador de imposto. Então ele era um publicano. O publicano era a classe mais odiada pelos judeus. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou em Jerusalém, chegou numa cidade, no lugar que paga os impostos, havia ali um publicano chamado Mateus. E ele olha para Mateus, na hora de pagar os impostos, ele olha para Mateus e diz: vem e segue-me. A palavra diz que Mateus largou tudo naquele momento. Ele foi lá, avisou os romanos: não vão mais atender, não vão mais servir, eu estou abandonando meu posto, eu estou abandonando a minha posição. E ele então convida os seus amigos publicanos para uma festa, para um jantar. E na casa de Mateus, numa mesa, estavam todos os seus amigos publicanos, e entre eles estava Jesus. E os religiosos diziam: olha, esse homem é um comilão, é um beberrão, se senta com os publicanos. A religião condenava os publicanos. A religião instigava uma ira contra os publicanos. Outro homem publicano que teve um encontro com Jesus foi Zaqueu. Zaqueu era publicano, de baixa estatura. Ele quer ver Jesus, ele sobe numa árvore para enxergar Jesus, e quando Jesus passando por baixo da árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, hoje me convém estar na tua casa, eu vou lá jantar na sua casa hoje. Zaqueu desce, recebe Jesus na sua casa. Zaqueu enriqueceu cobrando impostos além do que lhe era devido, e Jesus senta-se à mesa na casa de um publicano. E no meio do jantar, a palavra de Deus diz que Zaqueu é profundamente tocado por Jesus. E de repente, no meio daquela celebração,
de um encontro, apenas um encontro informal na sua casa. Jesus diz, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, e aí vem o momento do impacto do reino na vida de uma pessoa. Senhor, se eu roubei alguém, se eu cobrei além do que era devido, eu hoje vou pegar os meus bens e eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, se eu cobrei além, eu vou me devolver 4 vezes mais, porque a lei dizia isso, 4 vezes mais. E ele começa a declarar aquelas coisas. Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje entrou salvação nessa casa. Entrou salvação na casa de um publicano que era recusado pela religião. Você está entendendo? A religião recusava, mas Jesus o recebeu, Jesus o acolheu. Jesus também teve tempo para conversar com aquela mulher samaritana. Impossível um judeu conversar com um samaritano, com mulher ainda nem pensar. Mas Jesus faz uma viagem longa pelo deserto, chega naquele tanque ao meio-dia, espera aquela mulher, conversa com ela, prega para ela, e ele tem aquela conversa que se tornou um hino que diz, né, se eu soubesse, esse é aquele por quem eu esperava, se eu soubesse eu teria tomado dessa água, eu vou beber dessa água porque nunca mais eu vou ter sede. Ele tem um diálogo com aquela mulher e ele primeiro pede água para ela, daí ela diz: o que você vem fazer aqui? Ele diz: eu quero água. Como que você quer água? Você não tem nenhum balde, você não tem um instrumento para tirar água do poço? Não, mas eu quero que você me dê água. Por que você está falando comigo? Eu sou uma mulher, eu sou samaritana, você não deveria falar comigo. E Jesus vai tendo uma conversa com ela, e até que ele diz para ela assim, essa mulher fala de algo que também é muito interessante. Aonde que nós temos que adorar? É em tal monte, naquele outro monte? Aonde que nós temos que adorar? E Jesus diz, não é nesse monte, não é naquele monte, não é em monte nenhum, porque Deus quer que as pessoas o adorem em espírito, não é o lugar, é como você vai adorar. E por fim tem uma conversa em que ele diz assim para ela: olha, se você soubesse com quem você está falando, você que me pediria água. E ela diz: como que eu te pediria água? Você não tem um balde? E ele diz: mas eu estou falando de outra água, eu estou falando da água da vida. E ele vai impactando aquela mulher, palavra após palavra, e por fim ele diz: vai lá e chama o teu marido. E quando ele fala do marido, a mulher desmonta: mas eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido, porque esse com quem você está também perdeu. Esse é de outra mulher. E foi aquela conversa, e ele manda ela de volta para a cidade, e ela volta para a cidade falando: eu conheci o profeta, eu falei com o profeta, ele falou da minha vida, ele contou da minha vida. E ela prepara um caminho para Jesus chegar aos samaritanos. Então Jesus não tinha preconceito. Quem tem preconceito então? A religião. Mas ainda há mais um milagre interessante que Jesus faz quando ele está indo, andando pela cidade, pressionado pelas pessoas. Surge Jairo pedindo para que ele fosse curar a sua filha, que estava muito enferma, e Jesus diz: eu vou até lá. Jairo, ele é um membro do Sinédrio, ele é uma pessoa importante, um homem extremamente religioso. Então ele pede para que Jesus vá até a sua casa. E Jesus está indo para atender o pedido de Jairo, mas eis que surge no caminho uma mulher com hemorragia por 12 anos, uma mulher muito enferma. Essa mulher não poderia sair no meio da população, porque ela era impura, considerada impura. Ela não poderia jamais sair, quiser tocar em alguém, mas ela vai indo, se espremendo no meio da multidão fraca, fragilizada, por 12 anos de hemorragia, por 12 anos de um sangramento que nunca passava, e ela gastou tudo que tinha, tentando encontrar a cura para aquela enfermidade. Mas ela põe no seu coração: eu vou até lá, eu vou tocar nele, eu vou tocar na sua vestimenta, ele vai me curar, eu tenho certeza que se eu tocar na sua vestimenta, ela está falando de algo que a gente chama de talit, aquelas franjas azuis que tem. Se eu tocar ali, aquelas franjas são textos da palavra de Deus. Ela diz: se eu tocar ali, eu vou ser curada. E ela vai se espremendo, se espreme, alcança e toca em Jesus. E no momento exato ela é curada. No momento exato. Então Jesus para e começa a perguntar: quem me tocou? Os discípulos dizem: mas Senhor, tem uma multidão aqui, todo mundo está espremendo, as ruas são estreitas, todo mundo está espremendo. Como que o Senhor pergunta
nada quem te tocou. Ele diz: não, mas alguém me tocou. Alguém me tocou de uma forma que eu sei que de mim saiu virtude. Então, diante da insistência de Jesus, aquela mulher se apresenta e diz: fui eu. E aí ela relata: Jairo está esperando. Jairo é um religioso judeu. Jairo é um homem de extrema cumprimento da lei. Jairo está ali esperando, a mulher está lá, e aí vem alguém e diz para Jairo: tua filha morreu, não incomoda o mestre. E Jesus diz: espera, Jairo, creia somente. Imagina toda essa confusão. E aí a mulher está ali, e ela começa a dizer: eu sofri de uma hemorragia, eu estava enfermo e tal, e eu toquei na vestimenta dele e eu fui curado. Jesus agora, por lei, estava impuro, porque uma mulher impura tocou nele. Jesus agora tinha que ir num lugar, teria que se banhar, teria que ir ao sacerdote, fazer uma oferta, explicar o que havia acontecido, fazer uma oferta de purificação, da mesma forma que os leprosos faziam. Ele segue em frente. Agora Jairo podia dizer: não, o senhor não pode ir na minha casa, o senhor está impuro. Jairo fica quieto. Ele quer muito que Jesus vá na sua casa, diferente do centurião, que disse: o senhor não pode ir na minha casa porque eu sou indigno. Então Jesus segue o caminho, chega lá, a menina está morta, toda aquela agitação da casa. Jesus está impuro, porque ele tocou numa mulher impura. Uma mulher impura tocou nele. Ele diz para ela: vai, mulher, tua fé te salvou. Todas essas coisas. Então agora Jesus chega na casa, as pessoas chorando. Jesus diz: vocês vão embora. Não, mas ela morreu. Não, ela não está morta, ela está dormindo. Não, ela morreu, porque a gente sabe ver se alguém está morto ou não está morto. Não, ela não morreu. E ficou aquela discussão. Jesus: vão todo mundo embora, fica só a família. Enfim, Jesus cura a menina e devolve com vida para a família, com saúde. Então Jesus não tinha preconceito nenhum. Ou seja, Jesus não recusa ninguém. Jesus não impõe a ninguém uma exigência, estabelecendo alguma regra de que esse é digno de me buscar. Esse é digno de me receber. Esse pode me receber. Esse não pode me receber. Quem estabelece esse padrão de quem é digno e de quem não é digno não é Jesus, é a religião. Eu até criei um órgão aqui para vocês que devem conhecer, o OMD. Você já ouviu falar? O órgão medidor de dignidade. O órgão medidor de dignidade é aquele que a religião usa para olhar para você e dizer: você é digno, entre, venha cultuar, venha fazer parte. Mas se a religião olhar para você e ela ver que você não preenche um determinado padrão, que você não preenche um determinado requisito, tua roupa não é legal, ou você está cheirando mal, ou você tem tatuagem, você é desse jeito, você é daquele jeito, você não pode, essa roupa aí não está legal, não, você não serve, você não é digno, você não é digno, você não pode. Você não pode chegar a Jesus, você não pode entrar nessa casa de adoração, porque você não preencheu um requisito específico das pessoas que a religião está disposta a aceitar e a acolher. E se você não preencher esses requisitos, você vai acabar pensando: eu sou indigno. Eu não sou casado, ou você não é casada, ou por isso a pessoa que não é casada, não pode se batizar, eu não posso apresentar o teu filho, eu não sei o quê, enfim, vão declarando coisas que a pessoa começa a pensar como esse centurião: eu não sou digno que Jesus venha na minha casa, eu não sou digno de ser recebido por Jesus, eu não sou digno de receber a atenção de Jesus, eu sou indigno. Quem disse que você é indigno? Quem disse que você não pode ser recebido? Quem disse
disse que você não é merecedor da atenção de Jesus, do cuidado de Jesus, de que Ele entre na tua casa, de que Ele sente-se à tua mesa, de que Ele ouça os teus problemas, de que Ele veja as tuas feridas, que cure as tuas feridas, que cure os teus traumas, que restaure as tuas emoções, que cure a tua saúde, que dê para você uma nova vida. Quem disse que você não é digno? O que você acha que te torna tão indigno que Jesus não vai receber você? E talvez você comece a citar: mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu fiz tal coisa, mas eu faço tal coisa, mas eu isso, mas eu aquilo. Eu vou dizer para você que na verdade, nenhum de nós é digno. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós tem um padrão de santidade que Deus tem. Isaías, quando ele fala do Senhor, ele diz que os anjos cantam dia e noite, 24 horas no dia. Há um louvor no céu, há uma adoração na sala do trono, e os anjos cantam uns para os outros, relacionando, dirigindo a sua adoração para o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória está sobre toda a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória enche toda a terra. Aí quando o Senhor olha para nós, Ele não diz para nós: fulano, seja santo, santo e santo. Ele olha para nós e diz: seja santo. Amém? Seja santo. Mas esse mesmo Deus, quando Ele olha para nós, Ele exerce sobre nós a sua compaixão, Ele exerce sobre nós a sua misericórdia, Ele exerce sobre nós todo o seu amor, a ponto de João dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde nós estávamos quando Jesus foi pendurado na cruz? Quem éramos nós quando Jesus estava na cruz? Quem éramos nós para ser merecedor de um amor tão grande, de uma graça tão grande, de uma misericórdia tão grande? Você sabe quem você era? Você era o Barrabás, porque era você que deveria ser condenado, você que deveria ir para a cruz, você que era merecedor da ira de Deus, do juízo de Deus. Mas o Senhor olhou para nós, olhou para você, olhou para mim, e Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E não se trata então de eu ser digno de vir até Ele, mas se trata do quanto Deus me ama para me receber com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com toda a lepra, com todo o pecado, com toda a doença, com toda a indignidade, porque nenhum ser humano é efetivamente digno de se apresentar diante do Senhor. Não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, não tem dinheiro, se tem estudo, não tem estudo, não importa o nível social, não importa quem seja, se a casa tem fogo ou não tem fogo, se tem ar-condicionado, não tem, se tem o que comer ou não tem o que comer, nenhum de nós é digno. Jesus é que nos torna dignos de ser chamado filhos de Deus. Jesus é quem nos dá o privilégio de sermos acolhidos no céu. Jesus é quem nos dá o privilégio de nos assentar à sua mesa, como Ele se senta com os seus discípulos. E na mesa da ceia de Jesus tem um que o vendeu, tem um que o traiu, tem um que duvidava de tudo, tem um que nega Ele, mas Jesus não negou a ceia para nenhum deles. Hoje, em qualquer lugar, em qualquer igreja, esses homens
não poderiam tomar a ceia. Em nenhuma igreja esses homens seriam permitidos no local de culto. Mas Jesus serviu a ceia para eles. Jesus faz mais. No momento em que ele está lá no jardim do Getsemane, e que vem a guarda romana, vem a guarda do templo, junto com Judas, para levá-lo, para enfim cumprir o seu propósito, que era morte de cruz. E como havia muitas pessoas, como o lugar era pouco iluminado, Judas combina com eles: olha, eu vou chegar lá, e aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo. Então Judas chega acompanhado por todos aqueles soldados, toda aquela guarda. Pedro puxa uma espada, tenta defender Jesus. Jesus diz: Pedro, guarda essa espada, larga isso, põe de volta a orelha do homem que Pedro tentou arrancar o pescoço e sobrou para a orelha. Jesus cura a orelha do homem, devolve o homem com saúde. Então Judas vem e beija a face de Jesus. O que Jesus diz para Judas? Não, isso ele diz na ceia. O que ele diz quando Judas beija ele? Meu amigo. Meu amigo. Meu Deus. Judas beija a face de Jesus. Jesus sabe que está sendo entregue. Judas beija a face de Jesus. E Jesus não repreende, não julga, não condena, simplesmente diz: meu amigo. E se deixa levar, se deixa ser preso. Então nessa noite, querido, nós precisamos entender que nós não nos tornemos um grupo de religiosos que começa a dizer quem pode e quem não pode adorar. Jesus, numa ocasião, se dirige aos fariseus e ele diz: vocês são hipócritas, vocês têm a chave do reino, vocês estão à porta do reino, e vocês não entram e não deixam os outros entrar. Vocês sabem o que Deus quer, mas vocês não querem que as pessoas cheguem ao conhecimento do reino. Jesus condena que nós não nos tornemos religiosos a ponto de querer colocar alguém lá na porta e dizer: você pode entrar, você não pode, essa roupa não serve, esse modo não serve, esse estilo de vida não serve, essa forma não dá. Que a gente sempre se lembra: eu também não sou digno. E se o Senhor olhar para mim, e se o Senhor olhar para a minha vida, Ele vai encontrar defeitos, Ele vai encontrar falhas. Mas a palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A cada dia, a cada manhã, a sua misericórdia se renova. Manhã de manhã, quando você iniciar um novo dia, quando você acordar para encarar o seu novo dia, Deus já liberou uma cota de misericórdia para você, para que por causa das tuas falhas e teus pecados, você não morra. Ele libera uma nova quantidade de misericórdia para você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Verdadeiramente nós não somos dignos, verdadeiramente nós não somos merecedores, nós não somos merecedores também de sermos recebidos pelo Senhor. Ele não entraria na nossa vida, Ele não entraria na nossa casa, mas Ele nos recebe, Ele nos acolhe. Feche os seus olhos. Verdadeiramente nós não somos dignos,
mas o Senhor é aquele que nos ama. Que nós sejamos levantados nesse tempo para que possamos mostrar a alguém o caminho para Jesus. Que nós possamos conduzir alguém até Jesus. Que a gente possa mostrar para alguém a simplicidade de Jesus, o amor desse Jesus. Que nós possamos mostrar para alguém que Jesus o recebe e o acolhe, que Jesus não tem preconceito, que Jesus não fecha a porta para ninguém, que Jesus não recusa ninguém. A sua palavra diz: se você me buscar, eu me deixarei ser achado. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Sim, a Tua palavra nos ensina e nos mostra, Senhor, que o Senhor a cada dia estende a sua misericórdia sobre a nossa vida. A cada dia o Senhor estende o seu amor para com a nossa vida. Que as portas do Teu reino, elas não se fecham para nenhum de nós, que as suas portas estão abertas para nos receber, para nos acolher, para que sejamos, Senhor, possamos entrar no Teu reino, como diz a Tua palavra, entrar pelas Tuas portas com ações de graças e com louvores. Que o Senhor não nos recusa, que o Senhor não nos acusa, que o acusador é o diabo, são os seus demônios, que o Senhor nos ama e que o Senhor estende sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Senhor, que nós sejamos facilitadores desse tempo, onde tantas pessoas precisam do Senhor Jesus, tantas famílias precisam ser alcançadas pelo Senhor, tantas pessoas precisam ser curadas das suas enfermidades, quantos corações doentes, enfermos, quebrados, arruinados, Senhor, que o Espírito de Deus possa nos usar nesse tempo para ser um farol no meio das trevas e da escuridão deste mundo. Que o Senhor possa nos usar nesse tempo para ser alguém que tem a graça de poder conduzir outros para Jesus. Que nós sejamos aqueles que estão dispostos a resgatar a qualquer um que queira procurar Jesus. Que nós sejamos aqueles capazes de levar uma palavra de reconciliação entre o homem e Jesus. Que nós sejamos aqueles capazes de resgatar aquele que está perdido à beira do caminho. Que nós possamos nos levantar nesse tempo e nesse dia, Senhor, para poder ampliar o Teu reino nessa terra, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Abraça quem está pertinho de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aí, querido, nós já vamos chegar ao final. Já vamos agradecer ao Senhor. Se você está esperando que hora que esse povo vai ofertar, que hora que esse povo oferta, pode ser agora. Você que quer ofertar, você que quer contribuir, fique à vontade. A gente vai encerrar ali a transmissão e vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos ter aí essa semana mais uns dias de frio, de noite.